Olá, boa tarde a todos os amigos e irmãos, é um prazer imenso estar aqui para falar das boas novas de salvação. Hoje foi um dia para mim, um dia muito atribulado, um dia de muita tentação. Eu, quando terminei o expediente, eu sentei com os amigos e ali comecei a falar sobre o que eu tinha passado. E aí enfatizei esse nome tentação e deu uma discussão muito interessante entre os amigos. Uns diziam que a tentação realmente vem de Satanás, vem do além, do espírito. Outros diziam que as tentações nascem dentro de nós, de cada um de nós. E aí eu lembrei que, ainda que eu tenho uma frase que me acompanha há muitos anos, que diz assim: eu levanto-me todos os dias para vencer. Eu, ainda que levantei hoje, levantei para vencer, mas eu digo para você que o dia foi atribulado. E dentro dessa discussão, eu cheguei aqui em casa e fiquei pensando, eu poderia gravar alguma coisa a respeito de tentação. E então eu peguei e li alguma coisa que eu preguei domingo sobre tentação, que eu havia pregado, e eu achei engraçado que a consequência do dia foi isso. Algumas tentações, tanto interna como externa. E eu lembrei então que a mensagem que eu havia dito tinha sido no Evangelho de Mateus 4, onde diz que Jesus foi tentado. Jesus estava em jejum, Jesus estava com muita fome, e a gente pode reparar que Satanás oferece a Jesus as carências básicas. Transforme as pedras em pães, para que seguir as concepções, as vias humanas, sendo que o Senhor é Deus, mostre quem você é por meios espirituais. Aos anjos dará ordem, para que estabelecer um relacionamento um dia após outro. Contraria as leis da física, faça um fenômeno, contraria a inteligência de todos os seres humanos, se jogue daqui, os anjos vão te segurar. E aí eu fiquei imaginando, e esse foi o comentário entre os amigos quando eu citava esse versículo, que na verdade essa força maior, ela sempre procura nos desestabilizar e oferecer para a gente atravessar no nosso caminho, mostrando as coisas que são possíveis pelas nossas necessidades. Tentação, pulsação interior, um desejo incontrolável que realmente está dentro da gente. Eu acredito que é uma guerra espiritual, na verdade, o diabo implica uma sedução a você naquele momento de fraqueza, tentando desestabilizar você dentro de uma situação de desobediência, talvez uma situação que leva você à cobiça, à mentira, enfim. Mas eu quero aqui então falar um pouco aos amigos que estávamos hoje junto a respeito essa tentação interna, aquela fabricada pela minha neurose, a tua neurose afetiva angustiada, aquela que nasce dentro de nós, aquela que leva muitas pessoas a um código moral deturbado, a uma sensação de conformismo incontrolável, muitas vezes um padrão antiético, uma paranoia de ver coisas aonde não existe. Vemos pessoas assim, uma caminhada, seja lá a religião que ele entra, uma caminhada religiosa totalmente deturbada, vive uma vida de engano, insatisfeito com o que é e, na verdade, insatisfeito com o que tem. Eu deixo aqui um versículo para você. O apóstolo Paulo diz em Tiago 1,14 que muitos caíram nas tentações das suas próprias concupiscências. E o que ele quer dizer? Ficaram escravos dos seus próprios atos. Muitos caíram nas tentações das suas próprias tentações, que foram criadas por si mesmo. Quantas pessoas acusam o diabo, acusam Satanás pelas suas escolhas que não deram certo. Por isso vemos o lamento e choro de tantas pessoas que estão caídas e não conseguem levantar. A Bíblia diz assim: nunca venha sobre nós qualquer tentação que não fosse humana e que não pudéssemos resistir, porque Deus nos provê livramento nos quais podemos suportar. 1 Coríntios 10:13. Eu entendo, amigos, irmãos, que a tentação ela é precisa na minha vida e na tua vida. Sem tentação ninguém desenvolve o caráter, ninguém cria a consciência, ninguém vê a tua alma crescer. Não surge um amor espontâneo, não surge uma decisão de obediência. Sem a tentação eu não cresço, a minha vida não cresce, a minha alma não cresce e não há vitória. Então fica e se deixa para você, para mim e para você. Que Deus abençoe a minha e a sua vida, que perenemente nós possamos ser sim tentado, mas
pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus, enquanto estivermos nesse mundo, nós seremos vitoriosos em Cristo Jesus. A graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. Amém.